O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Era ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotava da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Desconhecia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que as casas que erguia, sendo a sua liberdade, eram a sua escravidão. De fato, como poderia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolo ele os empilhava com pá, cimento, esquadria, mas ao pão ele os comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, mas à frente um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De modo que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um operário em construção, olhou ao redor, banco, enxerga, gamela, caldeirão, piso, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia, era ele quem os fazia. Ele, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. Um mundo novo se abria de que sequer suspeitava. E o operário, emocionado, olhou a sua própria mão, a sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve de súbito a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal qual sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, e ao largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, passou a dizer não. E passou a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que a casa onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram a roda do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão e que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não! E o operário fez-se forte em sua resolução. Como era de se esperar, os homens da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria chateação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Ao sair da construção, o operário viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado a sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado,
O operário disse não. Sofrer em vão, o operário, sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguirão. Mas por indispensável à construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento se misturava ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, tentou-de o patrão dobrá-lo de modo vário, de modo que foi levando ao alto da construção e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. Apontando para ela, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo este poder e a tua satisfação, porque a mim foi entregue, e dou a quem quiser. Eu dou-te tempo de lazer, eu dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares. E mais, se abandonares o que te fazes dizer não. Disse. E olhava o operário, que pensava, refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário, ele via casas, estruturas, ele via objetos, produtos, manufaturas, ele via tudo aquilo que fazia o lucro do seu patrão. Mas dentro de cada coisa, misteriosamente, havia o toque de sua mão. E o operário disse não. Loucura, disse o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se em seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, com medo, em solidão, um silêncio de tortura e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, dos irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Para Luiz Inácio Lula da Silva, o torneiro mecânico que mudou a face do Brasil e se tornou o maior líder popular, Lula livre.